A paz de Deus para os irmãos, para os ouvintes do canal Revelação da Palavra, irmãos. 1976. Irmão Carlos de Goiânia. A palavra revelada, irmãos, hoje é Lucas 15, onde fala, irmãos, do filho pródigo. Glória a Deus, irmãos. A palavra, o significado da palavra pródigo, irmãos, é o esbanjador. Significa aquele que esbanja, ou então aquele que não administra. É um má administrador. Glória a Deus, irmãos. Nós sabemos dessa parábola de Jesus Cristo. Jesus usou esta parábola, irmãos, que serve para os dias atuais, É uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, irmãos, Então, o filho que reivindicou a herança, mesmo ainda, irmãos, o pai estando vivo, e aquele filho, irmãos, foi reivindicando aquilo que lhe era direito, irmãos, glória a Deus, sabendo ele que o pai ali era lavrador, cuidava da terra, irmãos, E aquela criança, aquele jovem cresceu naquele ambiente, E ouviu-se falar da cidade, ficou deslumbrado, irmãos, com aquilo que ele viu na cidade. Então aquele jovem, irmãos, tinha no seu coração o desejo de ir para a cidade. Ele não queria viver aquilo que o pai viveu. Então, mas o pai, irmãos, tinha todo cuidado para com aqueles dois filhos que ele tinha. Então, eram os dois filhos, irmãos, que trabalhavam na lavoura com ele. Mas o mais novo, irmãos, vivia pedindo a sua parte da herança. Glória a Deus, irmãos, E de tanta insistência, o pai o permitiu. Glória a Deus, irmãos, O pai deixou, irmãos, aquele filho livre, Porque o pai, irmãos, ele dá o livre arbítrio. Glória a Deus, Ele não interfere. A escolha é você que faz, O pai, ele aconselha, ele dá o conselho, mas é dado o direito da escolha. E assim foi feito com aquele filho, irmãos, Então, aquele filho, aquele jovem, pegou a sua parte da herança e foi para a cidade, irmãos, E quando chegou na cidade, por certo, E ali ele comprou roupas novas, Ele se caracterizou, com a moda atual, conheceu ali jovens e fez amizades, irmãos, coisas que ele não tinha lá, na zona rural, junto com o pai. Então, irmãos, na cidade ele ficou deslumbrado, ele tinha dinheiro, ele se sentia, irmãos, um jovem poderoso, porque aquela certa quantidade de dinheiro mostrava isso para ele, porque ele queria algo, ele comprava, ele queria comer, ele comia, ele queria ir em tal lugar, ele ia, irmãos, Ele não tinha como ele não conseguir, porque o dinheiro abria as portas para ele. Glória a Deus, irmãos, Mas ele não soube, irmãos, administrar aquilo que o pai deu, Porque vai se indo, irmãos, E o dinheiro vai se acabando. E enquanto isso, irmãos, os amigos ali estavam rodeando, Criou vínculos de amizades, status, e isso atraiu para a vida dele, como nos dias de hoje, irmãos, Glória a Deus. Você atrai, irmãos, o status,
a aparência. Você mostra, irmãos, aquilo que o mundo quer que você seja, não aquilo que Deus quer, irmãos, porque o modelo de Deus, ele é diferente, irmãos. Glória a Deus. Então, aquele jovem, irmãos, se envolveu com os com jogos de azares, com festas, com meretrizes. Ele foi se envolvendo e se afundando, irmãos, né? Jogando fora todo o suor do pai, tudo aquilo que o pai tinha dado, irmãos, através de uma luta, de um trabalho de anos. Aquele jovem foi se acabando em poucos meses, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Então, em poucos meses se acabou a herança que o pai havia lhe dado, porque ele não soube administrar. Ele foi para a cidade numa intenção, irmãos, de ser um agiota, de emprestar, mas ele não conseguiu cumprir, meu irmão, porque ele se deslumbrou com o que ele viu. E isso é o perigo, irmãos, do jovem, da jovem, de se deslumbrar com as coisas que o mundo oferece. Porque a aparência, irmãos, que o diabo coloca na frente é uma coisa bela, é uma coisa que aos olhos, irmãos, atrai, mas que ao coração destrói, irmãos, porque te afasta da presença de Deus, tira a comunhão entre você e o Pai. Aleluias. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Quando acabou, irmãos, aquela herança, o seu último dinheiro, o último amigo também o deixou sozinho. Não tinha mais, irmãos, o dinheiro para se hospedar, não tinha mais o dinheiro para comprar um alimento, não tinha mais o dinheiro para a festa, para as baladas, tinha acabado tudo. Glória a Deus, irmãos. Então, ele começou a peregrinar, sofrer, irmãos, E tudo aquilo, irmãos, pelos caminhos que ele andou, bem vestido, ele também começou a andar como um mendigo. Glória a Deus, passando fome, frio e necessidade. Mas, irmãos, ele lembrou da casa do Pai. Por certo, irmãos, o Pai estava lá orando pelo filho que estava na cidade. O pai, por certo, não conseguia, irmãos, dormir uma noite sem lembrar desse filho. Glória a Deus, irmãos. Mas o filho, irmãos, teve no seu coração o arrependimento. Ele reconheceu, irmãos, que o que ele fez foi errado. Então houve ali, irmãos, um quebrantamento de coração, de alma. E ele decidiu, falou, na casa do meu pai, os seus empregados têm do bom, têm do melhor, têm um teto, têm um alimento. Eu não preciso me humilhar, passar por isso. Então aquele jovem percebeu, irmão, que aquilo era uma fantasia, era uma ilusão, e que se ele continuasse, certamente, irmãos, ele ia tombar em uma cova, ele ia virar, irmãos, um escravo do adversário, e a sentença seria a morte, porque a palavra fala, o salário do pecado é a morte. E aquele jovem estava andando para este caminho do pecado, irmãos. Era um caminho quase sem volta, mas ele lembrou, ele reconheceu, na casa do meu pai há alimento, na casa do meu pai há calor. Glória a Deus, irmãos. Bem-aventurado és tu, jovem, homem, mulher, que lembra da casa do pai, que lembra dos feitos que o pai fez quando te chamou, quando te escolheu ainda no ventre. Você lembra dos feitos, dos milagres que o Pai tem feito para você, dos benefícios de estar dentro da casa do Pai. Não jogue fora
aquilo que foi comprado por preço de sangue. Foi no duro madeiro da cruz, irmãos, irmãs, jovem, que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, enviando o próprio Filho para te salvar, carregando o seu pecado, o meu pecado, na cruz, irmãos, tirando de você aquilo que você nunca conseguiria carregar, que seria aquela cruz. Glória a Deus. Mas Ele fez isso por você, fez isso por mim. Isaías 53, irmãos, fala: Ele foi desprezado. Quem deu crédito à sua pregação? Homem de dores. Isaías, irmãos, estava vendo Jesus Cristo sendo crucificado. Aleluias. E Jesus Cristo crucificado, de cima, olhando da cruz para baixo, falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluias. Foi no duro madeiro da cruz, irmãos, que Jesus morreu para nos salvar, para dar direito que este filho pródigo volte para a casa do Pai. Porque esse Pai, irmãos, que se preocupa, que não dorme, que dá a sua vida, chama-se Jesus Cristo. Ele foi o único capaz de trocar, de se doar por você. Então dê valor no chamado, dê valor na casa do Pai, aonde Ele te chamou. Dê valor naquilo que Ele te deu, seja num dom de evangelizar, no dom de pregar, num dom de anunciar, num dom de levar uma mensagem, num dom de orar. Dê valor naquilo que Deus te deu, porque o Pai, irmãos, está pronto, está de braços abertos para te receber de volta, colocar um anel no seu dedo, trocar as suas vestes e fazer um banquete para você. Dê valor e volte para o Pai. Receba essa palavra vinda do alto, dos céus, irmãos, e tenha um encontro verdadeiro com o Pai Celestial, Jesus Cristo. Receba Jesus Cristo na sua vida como seu único Salvador e mediador entre Deus e a terra, irmãos. E Deus seja louvado.